A paz do Senhor, meus irmãos, semeadores do reino. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para o reino do Senhor. Que essa palavra venha chegar na sua casa, chegar na sua vida, no seu coração com muita alegria. Que você possa abrir seu coração para escutar a voz de Deus. Amém? Está no livro de Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Amém, irmãos? Na linguagem aqui, dessa Bíblia aqui, a linguagem mais atual, aleluia, que é o mesmo contexto, é a mesma palavra do Senhor, só muda que na nossa linguagem, é mais fácil para nós conhecermos a Jesus, aprendermos o que Jesus quer nos falar. E no capítulo 5, diz assim: Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Amém? A gente vê que Simão, o barco dele foi o escolhido. Ele estava na beira da praia, depois de passar uma noite inteira tentando pescar e voltar para casa sem nada. Jesus, ele já tem planos para a nossa vida. Jesus, ele sabe tudo que nós passamos na noite passada. Ele sabe tudo que nós passamos meses atrás. Tudo que nós temos enfrentado. Ele sabe das nossas frustrações, das nossas dificuldades, da nossa necessidade. E Jesus, ele vem a nosso encontro, Ele vem para nos socorrer. Ele quer algo nosso. Ele quer que nós abra o nosso coração para Ele. Ele quer que nós venha entregar a nossa vida para Ele usar como instrumento, Mas Jesus, Ele não vai nos deixar sem receber nada. Uma vez eu ouvi de uma irmã, eu fui visitá-la e ela estava de cadeiras de rodas. A situação dela parece que era mais difícil do que a minha, porque eu estava andando, a minha vida estava, com dificuldade, mas eu estava andando, eu estava com saúde, graças a Deus, e ela contando a história dela, que há 7 anos ela estava naquela cadeira de rodas. Eu fui lá para poder dar uma palavra para ela, de Deus. Eu não sabia como que eu ia encontrá-la, mas quando chegou lá, quem recebeu a palavra foi eu. Eu falei para ela que trabalhava na obra do Senhor e que não estava sendo fácil, mas eu tinha fé que tudo ia correr da maneira que Deus quer,
porque a obra não era minha, e sim dele. Ela falou para mim que não existe patrão melhor. Não existe patrão melhor, que nós trabalhamos para o Senhor e Ele é o melhor patrão, porque nós estamos aqui numa luta espiritual e Deus, Ele cuida de cada coisa por nós. Ele não nos deixa faltar nada. Nada nos falta. E eu falei assim para ela, é verdade. Ela falou assim, irmã, eu já trabalhei para o Senhor na obra. Cuidava de crianças na igreja. E foi o tempo que eu tive mais saúde. Foi o tempo que nada me faltou. E quando eu arrumei um emprego para trabalhar fora, essa doença me veio. Deus não abandonou ela. Ela não estava falando que Deus tinha abandonado ela. Ela estava falando de como nós somos recompensados trabalhando para o Senhor. Tem pessoas que largam tudo para fazer a obra de Deus. E Deus, Ele sabe. Ele vê o esforço dessa pessoa. E Deus não deixa faltar nada. Ele falou para os 70, vai debaixo do meu envio, não precisa de levar nada. Porque quando eu chegar lá, vocês vão ser supridos de todas as coisas. Deus, né? Ele cuida de nós, irmãos, com tanto carinho. Ele cuida de nós com tanto zelo, que nada que nós fazemos para o Senhor é em vão. Nada nós vamos ficar sem resposta. Nada nós vamos perecer, nós vamos passar por alguma necessidade. Podemos passar por algumas coisas, porque nós não estamos livres disso. Mas o Senhor diz que em todas as coisas Ele nos suprirá, porque o nosso Pai que está no céu sabe de tudo que nós precisamos. E nós vemos aqui que Pedro, ele emprestou o seu barco. Jesus, ele sabia da frustração de Pedro. Jesus, ele sabia que Pedro tinha passado uma noite inteira para trazer o seu alimento, o seu sustento, o seu trabalho para casa e não conseguiu. Mas Jesus, ele poderia dizer assim, Pedro, primeiro é você. Vem aqui. Eu conheço o que você passou essa noite. Eu sei o que você passou. Mas Jesus, primeiramente, em cima da sua dor, em cima da sua luta, da sua frustração, Jesus quer trabalhar em cima de outras pessoas, de outras lutas, de outras dificuldades. Outra palavra também que eu ouvi, já ouvi muito. Todas as vezes que nós estamos tristes, passando por alguma situação, sempre vem alguém com outra situação. E nós falamos assim, Deus, mas era eu que estava precisando de uma palavra. E eu tenho que dar uma palavra. Nós devemos buscar do fundo tudo aquilo que Deus já semeou em nossas vidas. E não é fácil semear na vida de alguém a esperança quando você passou uma noite inteira chorando. Quando você passou uma noite inteira desacreditada de que tudo ia dar certo na sua vida. É difícil você dizer para alguém, semear na vida de alguém que Jesus a ama, que Jesus está no controle de tudo e que vai suprir a vida dela em tudo, quando você passou uma noite inteira pedindo a Deus para suprir a sua necessidade, para pedir a Deus para te ajudar, para te socorrer, que Ele está na sua vida, que você precisa de um auxílio e você tem que semear na vida de alguém tudo aquilo que você queria ouvir, né? Mas Jesus, e como eu já falei, que a gente escuta isso direto, eu já escutei isso muito, e o próprio Espírito Santo diz para mim, enquanto você semeia na vida de alguém que eu a amo, que eu vou suprir na vida dela, que eu estou olhando por ela, que eu não desisti, que eu estou aqui para ajudar, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando do teu sofrer. Eu estou cuidando da sua necessidade.
eu estou cuidando dos seus problemas. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Pedro já estava para guardar o seu barco. Porque para ele naquele dia, tipo, mar, imagina, passei a noite todinha. O alimento da minha família não trouxe para casa. Não quero nem ver mar hoje. Não quero nem ver o barco hoje. Mas ele emprestou o seu barco para Jesus salvar vidas, multidões, como diz a palavra. Tinha uma multidão com fome e sede de ser curado, com fome e sede da palavra de Deus, com fome e sede de ser restaurada, de ouvir as promessas de Deus em sua vida. Você que está aí do outro lado, eu sei que você tem passado por lutas, dificuldades, por coisas que só você e Deus sabe. Mas você vai ser instrumento nas mãos de Deus para salvar vidas. E Deus vai cuidar de tudo para você. Deus vai suprir toda a sua necessidade. Nada vai te faltar. Creia nisso. Creia que Jesus é o supridor das suas necessidades. E Pedro emprestou o barco para Jesus. E depois que Jesus fez a sua obra, você acha que Deus deve alguma coisa para alguém? Deus não deve nada a ninguém. Nada. E ele falou: Pedro, suba nesse barco. Volte para o mar. Vá pescar aquilo que a noite inteira você procurou. Aquilo que a noite inteira você não conseguiu. A frustração da sua noite. Hoje é o dia de vitória. Hoje é o dia que eu vou suprir toda a sua necessidade. E Pedro, né? Eu não vou dizer como qualquer um de nós, porque são raras as pessoas que vão ter a mesma resposta de Pedro. Senhor, eu passei a noite toda pescando e não pesquei nada. Você acredita que depois de ouvir uma pregação para uma multidão, você acha que quem é que pode duvidar do poder de Deus? Depois de aprender com o mestre, depois de ouvir o mestre pregar o reino de Deus, as maravilhas do céu, depois de ver o poder do Senhor, você acha que Pedro teria coragem de dizer: não, eu não vou? Ser egoísta? Você acha que Pedro teria coragem de ser orgulhoso? Para que eu vou? Já passei a noite inteira e não pesquei nada? Eu conheço o mar. A minha vida de pesca não é de hoje. Eu sei que agora não está tendo peixe, mas ele ouviu o mestre dizer a respeito do reino. Ele viu autoridade na boca do mestre. Ele viu o mestre falar de coisas que ele nunca tinha ido. Ele ouviu o mestre falando do amor de Deus por nós. E isso fez toda a diferença. Isso mudou a vida de Pedro, para nunca mais ele ser um ignorante. Nunca mais ele fechar o coração para Deus. Nunca mais ele duvidar do poder de Deus. Como que nós podemos justificar o antes de Pedro? Tantas coisas na nossa vida podem nos endurecer, tantas palavras erradas, tantos ensinamentos errados a respeito de Deus, né?
Mas quando nós abrimos nosso coração para ouvir Jesus, nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos quem é o nosso Deus. Nós conhecemos quem é e como Ele é. Perfeito em sua graça, perfeito na sua glória. Jesus é pleno. O reino de Deus é pleno. Pleno quer dizer que é completo. Nada vai te faltar. Nada nos falta quando nós estamos com Jesus. Quando nós andamos com Jesus, nada nos falta. Pedro diz para Jesus algo que é forte, irmãos. Algo que eu e você devemos todos os dias dizer para Jesus. Senhor, ontem não deu certo. Ontem eu chorei. Mas hoje o Senhor está me dando um novo dia. Hoje o Senhor está me dando uma nova oportunidade. E eu vou me levantar. Eu vou debaixo da tua palavra. Ontem foi ontem. Hoje é hoje. Amanhã só pertence ao Senhor. Eu vou debaixo da tua palavra. Eu estou debaixo da tua palavra. Eu estou debaixo, Senhor, da tua bênção. Eu estou debaixo, Senhor, da tua mão poderosa, dos teus ensinamentos. E nada vai me parar. Pedro diz: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Você vê, Pedro depois ele se torna o espelho daqueles. Um homem ignorante, um homem que era bruto, um homem que não queria saber de nada. Depois ele se torna como se fosse o líder de todos. Muitos vieram com fé, primeiro do que Pedro. Mas no final Pedro mostrou a sua fé e se tornou um líder daquele povo. Porque se você for olhar na palavra, no evangelho, muitas vezes que Jesus perguntava, quem respondia primeiro era Pedro. Quem falava primeiro era Pedro. Era o homem sem estudo, o homem que era grosso, o homem que não tinha nenhum ensinamento, nenhum entendimento. Era um pescador, um chucro, mas um homem cheio de fé, que tinha descoberto a Deus, que tinha descoberto a sua fé, que tinha descoberto as maravilhas do reino de Deus e não queria perder. E aí ele fala, a primeira atitude de fé de Pedro: eu vou debaixo da tua palavra. Não sei se vai dar certo, não sei se não, mas o Senhor me mandou ir e eu vou. Irmãos, quantos de nós precisamos ser dessa maneira? Jesus manda e nós obedecemos. Será que se Jesus falasse hoje para você, saia desse caminho, é ruim, não vai naquele lugar que eu não quero, será que a nossa resposta seria: eu não vou mais, Senhor, eu vou obedecer a sua palavra. Eu não vou andar mais naquele lugar, eu vou obedecer a sua palavra. Ou será que nós ia questionar: mas por que, Senhor? Ah, Senhor, mas lá é tão bom, lá eu gosto, lá as pessoas me tratam bem, lá não sei o quê. O nosso dever não é questionar a Deus, não é questionar o trabalhar, a palavra, é obedecer. Se Deus está falando aqui não, é porque Ele já viu e os olhos de Deus é além do nosso. E se Ele disser vai, ah, Senhor, mas eu não queria. Ah, Senhor, eu já passei a noite toda e não deu nada. Ah, Senhor, se eu for, vai que aconteça isso, vai que aconteça aquilo. Pedro não pensou nisso. Pedro falou assim: eu passei a noite toda, não pesquei nada, mas eu vou debaixo da tua palavra. Se o Senhor está me mandando ir, eu vou te obedecer. A obediência, irmãos, é onde desencadeia todas as coisas.
tudo que estava preso, tudo que estava amarrado, tudo que estava travado em nossas vidas. Quando nós obedecemos a Deus, um novo mundo é revelado diante dos nossos olhos. Coisas que a gente não viu, nunca ouviu falar, nunca viu dizer. Deus revela àqueles que obedecem a sua palavra. E no versículo 6 diz assim: quando eles jogaram as redes nas águas, pescaram tanto peixe, que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundam. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. A gente vai ver coisas tão maravilhosas andando com Jesus. A gente vai ver milagres, maravilhas, quando a gente andar com Jesus. Os tempos de frustração, os tempos de tristeza, os tempos de dor, não vai ser comparado ao que Deus tem para nós. E muitas vezes não vai ser nessa terra. Mas se não for, fixe seus olhos no céu. Lá é a tua morada. Lá é a nossa morada. Lá é a morada dos filhos de Deus. Nós vamos passar a vida inteira nessa terra. Tudo aqui é passageiro. Mas o que Deus tem para nós é eterno. É eterno, irmãos. Confia no Senhor. Obedeça a sua palavra. Obedeça os seus ensinamentos. Ande conforme Deus quer. Se desvia do mal. Saia da onde Deus não gosta que você vá. Saia da onde não agrada ao Senhor. Da onde não te edifica. Da onde não te instrui em nada. Você sabe as coisas que não agradam a Deus. Você sabe os lugares que não agradam a Deus. Você sabe as coisas que não agradam ao Senhor. Mas você questiona. Quem questiona não vê milagre. Quem obedece vê milagre. Quem questiona nunca vai chegar a ver as maravilhas que Deus pode fazer. Mas quem obedece, esse vai ver a glória de Deus, que será revelada para todos os seus filhos. Você vê que a frustração de Pedro